Lady Georgiana Fullerton foi uma autora da era vitoriana que, na sua época, teve um relativo sucesso, mas que hoje, como vários outros autores da era vitoriana, ficou um pouco esquecida. Então, acredito que seja o nosso papel relembrá-la, porque é uma autora que tem valor. E hoje eu quero comentar com vocês sobre o primeiro romance dela, Ellen Middleton, A Tale, que ela publicou em 1844, 2 anos antes da sua conversão à Igreja Católica. Porque sim, a Lady Georgiana Fullerton se notabilizou por ser uma autora católica, uma escritora católica do século XIX. Ela viveu entre 1812 e 1885, era uma aristocrata inglesa, por isso o título de Lady não vem à toa, não é? Uma mulher extremamente piedosa, né, que o seu amor a Deus e a fé vinham sempre em primeiro lugar, mas esse amor foi o que foi a seiva para que ela realizasse as outras muitas atividades da sua vida, né, as atividades de caridade que ela fez, as atividades de apostolado, de promoção da fé, não é? O seu casamento também. Então a fé foi a seiva que nutriu toda a sua vida. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ela, tem um esboço biográfico de Lady Georgiana Fullerton, escrito pela escritora brasileira Maria Ana Nabuco, uma das filhas do Joaquim Nabuco. Esse esboço biográfico é muito interessante, é uma obra resumida, não há muitas biografias ainda, algumas, não muitas, sobre a Lady Georgiana Fullerton, e essa aqui é muito boa, porque fala muito da vida interior de Lady Georgiana Fullerton. Infelizmente, eu digo para o meu gosto, não é apenas um pequeno capítulo dedicado à sua literatura, mas claro, esse não era o objetivo principal da Mariana Nabuco. E, no entanto, é um livro altamente recomendável. E a questão não é apenas recuperar as obras de Lady Georgiana Fullerton, seus escritos, por ela ter sido uma escritora católica. Embora isso, para mim, já tenha o seu valor, não é esse valor de pesquisa na literatura católica. No entanto, lendo Ellen Middleton, eu precisei tirar a dúvida, não é, se era válido ler Lady Georgiana Fullerton, porque como uma pesquisa entre autores católicos apenas, né, a título de curiosidade, ou se ela tinha algum valor literário. E o fato é que sim, ela tem um valor literário e por isso também eu decidi falar dessa obra com vocês e não apenas dedicar um vídeo mais geral à Lady Georgiana Fullerton, coisa que eu teria que fazer mais adiante, conhecendo mais profundamente a obra dela. O que chama atenção, portanto, é que nesse primeiro romance ela já demonstre qualidade literária. É isso que me chama atenção. E eu mal posso esperar para ler os livros seguintes. Ela escreveu algumas biografias de santos, não é? Ela escreveu de autores que, na sua época, de personalidades católicas, depois, na sua época, que tinham vivido uma vida de piedade, mas não tinham sido canonizados. Ela escreveu mais livros de ficção, mais romances. Ela também escrevia alguns artigos e escreveu poesia também. É uma obra bastante prolífica da Lady Georgiana Fullerton, embora a gente possa saber pelo esboço biográfico da Mariana Nabuco que ela não tinha muito tempo para escrever, tinha constantes interrupções, que ela sempre levou uma vida muito ativa, uma vida interior muito ativa e uma vida exterior também, de caridade, de ajuda, e uma vida familiar também bastante ativa, não é? Mas esse valor literário já desponta nesse primeiro romance que é Ellen Middleton, e foi isso que me chamou a atenção. Então a primeira coisa a observar é que ela publicou esse romance em 1844, não é? Foi recebida na Igreja Católica em 1846, 2 anos depois, e 3 anos depois do seu marido. O marido dela foi recebido na Igreja Católica 3 anos antes dela, não a forçou, eles não tratavam, segundo a Mariana Nabuco, não tratavam tanto do tema, o objetivo não era justamente forçar, mas que as coisas
acontecessem no tempo de Deus, havendo, claro, abertura, e essa abertura havia, primeiro houve nele, e depois na própria Lady Georgiana Fullerton. E essa aproximação à Igreja Católica também não foi em vão. Vamos lembrar aqui que a gente está no século XIX, século em que surgiu o movimento de Oxford, marcado por um sermão do reverendo John Keble em julho de 1833, certo? Que marca o início do movimento de Oxford, que é essa compreensão da Igreja da Inglaterra como parte da Igreja Católica. Segundo eles, sem os abusos, os exageros de Roma, e, no entanto, parte da Igreja Católica. O movimento de Oxford marcou, portanto, essa volta às raízes, uma crítica à reforma e, portanto, também uma insistência na vida sacramental, especialmente no sacramento da confissão, que durante algum período não tinha sido tão cultivado na Igreja da Inglaterra, justamente por causa dessas influências protestantes. Havia uma dúvida acerca de se a Igreja da Inglaterra, a partir de Henrique VIII, ela teria rompido com a Igreja Universal ou entrado em cisma. Que a ruptura seria, digamos aqui, eu vou usar o termo ruptura como uma ruptura doutrinária, tá? Uma ruptura doutrinária como foi da Reforma Protestante. É diferente do cisma em relação à Igreja Ortodoxa, por exemplo. E a postura desses intelectuais, homens e mulheres do movimento de Oxford, e na literatura, por exemplo, várias mulheres ocuparam esse papel até de propagar as ideias ou o espírito piedoso do movimento de Oxford. A Lady Georgiana Fullerton foi uma por um breve período, mas tem a Charlotte Mary Young, por exemplo, e outras autoras. Entre os leigos, não é, que se destacavam, os demais eram intelectuais, eram clérigos, como, por exemplo, o reverendo John Keble, autor do Christian Year, que é mencionado muito no romance. E também outras referências literárias, vocês vão ver. Por exemplo, em Mulherzinhas se menciona o Christian Year, e a própria Charlotte Mary Young menciona também Christian Year, é um livro que foi muito popular. E São John Henry Newman, este recebido na Igreja Católica em 1845, um ano antes de Lady Georgiana Fullerton, certo? Isso aqui, pessoal, é só um panorama para a gente entender o meio em que ela estava. Então, havia esse meio catolicizante na Igreja Anglicana e havia, claro, um meio mais protestante também. Então, esse, digamos, era o meio chamado High Church, ou Alta Igreja, e o outro era Low Church. E o pessoal que ficava entre um e outro era Broad Church, tá? E daqui surgiu o termo também anglo-catolicismo depois, e que é uma corrente que existe até hoje na Igreja da Inglaterra, tá? Um cuidado com o rito, cuidado com os sacramentos. E existe, não é, nos ordinariatos de Nossa Senhora de Walsingham, de São Pedro, por exemplo, o rito romano celebrado nessa forma que veio dos anglo-católicos, para aqueles que são recebidos dessa tradição. Existe isso até hoje. Se vocês procurarem imagens do ordinariato de Nossa Senhora de Walsingham, por exemplo, tem um canal do YouTube em que eles transmitem a Santa Missa celebrada nessa forma do rito romano, que lembra a nossa forma extraordinária do rito romano, ou seja, a missa tridentina, mas que é celebrada em inglês, por exemplo. É bem bonito. Eu só comento isso para que vocês vejam que ela já estava nesse meio anglo-católico, tal como Newman, antes de ser recebida na Igreja Católica. E essa visão sacramental também, da necessidade dos sacramentos aqui, especialmente da confissão, é algo que pesa muito na história da Ellen Middleton, da nossa personagem principal desse romance da Lady Georgiana Fullerton, tá? Eu tenho uma verdadeira fascinação por esse negócio do movimento de Oxford, por causa do Newman, não é, que está aqui. E não à toa, então se vocês quiserem, sei lá, um vídeo especial em que eu fale do movimento de Oxford, das suas origens, dos seus autores e tal, vocês podem me pedir, deixa aqui nos comentários que eu ficaria muito feliz em gravar um vídeo sobre esse tema que me é fascinante. E esse livro, pessoal, Ellen Middleton, voltando ao nosso romance,
ele recebeu um certo elogio de ninguém menos do que Edgar Allan Poe, na época, que chamou de obra notável e dotada de uma grande profundidade psicológica. E aí o Poe fala outras coisas também que não são tão gentis, né? Ele fala assim, olha, surpreende que esse livro tenha sido escrito por uma mulher, embora outras mulheres tenham escrito coisas notáveis, né? Ele acaba dizendo isso também, mas o fato é que ele elogia a obra. E as outras obras dela foram elogiadas também. Em especial, essa teve uma acolhida muito grande ainda na Igreja da Inglaterra, foi elogiado na imprensa, recebeu um elogio do William Gladstone, que depois seria primeiro-ministro, que tinha, na época, antes de ser primeiro-ministro, tinha se aproximado muito da High Church, então foi alguém próximo, até mesmo amigo do futuro cardeal Henry Edward Manning, antes do Manning ir para a Igreja Católica, depois eles cultivaram relações também, e, enfim, essa relação entre eles acaba sendo importante para a posição da hierarquia católica na Inglaterra. Mas o fato é que uma figura notável como essa leu, não é? Há relatos de que a própria Rainha Vitória teria lido também, e essa obra de uma aristocrata chegou na aristocracia em vários outros meios também com uma boa acolhida. E ela tem algumas características vitorianas que mostram essa boa acolhida, ou demonstram, fazem a gente entender bem. Primeiro que é uma tragédia pessoal, é uma tragédia da vida doméstica. Não há, aparentemente, grandes acontecimentos aqui. Existe uma morte inicial, pela qual a Ellen Middleton se culpa, e esse é o ponto, não é? Da culpa que a tortura muitíssimo. Existe essa tragédia pessoal, mas ainda uma tragédia dentro do ambiente doméstico. E é uma vida doméstica não muito diferente da nossa, em que pese as circunstâncias específicas serem diferentes, mas interiormente não tão diferente da nossa, não tão diferente da própria Lady Georgiana Fullerton e dos seus leitores na época, e é por isso que traz essa identificação inicial. E um dos grandes trunfos desse livro é justamente, ainda em meados do século XIX, a grande profundidade psicológica que ele atinge. E como é que a Lady Georgiana Fullerton faz isso? O livro tem pontos fortes e fracos, para falar a verdade para vocês. E um dos pontos fortes é o recurso que ela emprega para demonstrar tanto profundidade psicológica quanto a agonia pela qual a personagem está passando. Primeiro eu vou contar para vocês o enredo. O que acontece? Que já demonstra alguma profundidade. A Ellen Middleton, ela ficou órfã muito cedo, seus pais morreram, eram funcionários, se eu não me engano, na Índia colonial, e aí ela foi adotada pelo irmão da sua mãe, o Sr. Edward Middleton, que era um aristocrata do campo rural inglês. Tá? Esse sujeito era um homem muito justo, era um homem bondoso, mas também era um homem com uma certa dureza de personalidade. Portanto, ele fez tudo para essa menina, mas não lhe demonstrou, e a gente está falando de uma criança pequena, não lhe demonstrou tanto carinho, não lhe demonstrou amor. Embora, ao seu modo, ela mesma diz, ao seu modo, ele a amasse. Então, a presença desse tio, pouco a pouco, foi sendo indiferente, e a criança, Ellen, sentia falta de algo que nem ela sabia o que era ao certo. Até que um belo dia ele viaja, ela ainda era pequena, ele viaja, como ele costumava fazer, a trabalho, não é, para cuidar ali das suas terras e tal, e ele volta casado. Ele volta casado com a senhora Lovell, depois a senhora Middleton, né? E essa mulher muda completamente a vida da Ellen, porque ela é uma mulher expansiva, amorosa. Ela se encanta pela Ellen desde o início e a Ellen se encanta por ela. Então, ela recebe, em uma determinada idade, ainda na infância, esse amor que era uma completa novidade para ela. Uma completa novidade. Então, ela não recebe, desde o princípio, um amor incondicional. Esse amor vem para ela. Ela nota a chegada, a presença dele. Então, inconscientemente, ela já começa a desenvolver o medo de perder isso, porque era algo que antes não havia e que agora existe, e parece uma felicidade ali presa por um fio. Se esse fio se rompe, acabou de novo. E essa é uma dificuldade. E aqui começa a profundidade
psicológica, já desde a infância. É um belo retrato dessa infância. E a partir daí ela foi feliz. Chega um determinado momento, a senhora Middleton, agora a tia dela, não é, engravida, tem uma filha, a Julia. Enquanto isso, a Ellen já está entrando na adolescência. A Julia vai crescendo, não é? A Ellen também. Mas a Julia tinha um caráter um pouco mais próximo na sua aparente frieza ou frieza exterior do pai. Ela não era tão expansiva, sentimental, um pouco como a mãe, não é? E claro que começou a existir uma rivalidade entre essas duas meninas, até porque a senhora Middleton, às vezes, dizia para a própria Ellen que tinha mais intimidade com ela do que com a própria filha, porque elas podiam conversar, elas se exprimiam, se expandiam, etc, etc. E a Julia fica doente, certo? A Julia fica doente e a mãe se desdobra para cuidar dela, talvez com um sentimento de culpa. O modo como o livro mostra isso é bem inteligente também, eu já vou explicar por quê, tá? Mas, em primeiro momento, a gente precisa entender esse enredo. E ela fica doente, tem culpa e ela se torna, e a Julia se torna cada vez mais caprichosa, mais birrenta. E aí vai se intensificando a rivalidade entre as duas, em que a Julia, de saúde frágil, acaba se sobrepondo a ela nos seus caprichos, nas suas acusações. E a senhora Middleton, com esse sentimento de culpa, acaba permitindo que a Julia prevaleça algumas vezes. Isso é por um breve período. Em um dado momento, a Ellen escuta uma conversa da senhora Middleton com o senhor Middleton em que eles mandariam ela para um colégio interno. Essa era a solução, justamente porque a relação entre as duas primas ali estava complicada, estava difícil. E a Ellen mais velha, a Julia era filha, não é, querendo ou não. E era a solução que eles tinham adotado. E a Ellen perde o chão. Perde o chão porque ela tinha experimentado pela primeira vez que esse afeto que ela tinha recebido, o único que ela tinha recebido na vida, estava se quebrando. E aí vem de novo a Julia, não é? Essa criatura complicada, pelo que a gente entende, mesmo jovenzinha já complicada. E ela vai e fica em pé. Eles moravam numa mansão, provavelmente o antigo castelo, certo? Tinha um riacho ao lado, corria, e havia algumas saídas perigosas, alguns lugares assim que dava para ficar em cima e para baixo ali era o riacho. Algumas janelas, algumas saídas, pequenas sacadas. Resultado que a Julia se pendura numa dessas, fica em pé e quer se jogar. Por quê? A gente não sabe porque ela quer se jogar. Não parece algo suicida, mas mais um capricho. A Ellen está com raiva. A Ellen vai até ela, tenta agarrá-la. A Julia fala, você vai embora daqui. Tenta humilhá-la. Na raiva, a Ellen a sacode de leve. E a Julia, que já estava presa por um fio, porque a Ellen sobe e tenta resgatá-la. A Julia se puxa, ela quer ficar lá em cima. Ela quer fazer birra e ficar lá em cima. A Ellen a chacoalha. Nesse chacoalhão, ela tropeça e cai. Essa é a tragédia da Ellen Middleton. Essa é a tragédia que vai marcar a sua vida inteira. Essa é a tragédia da culpa dela. E esse acontecimento que ela não consegue confessar até o fim, vai, em boa medida, determinar a sua postura, o seu modo de ser e de agir. E como é que determina? Aqui vem um recurso. Lady Georgiana Fullerton, a narradora, não começa contando a história deste modo como eu comecei. Na verdade, essa história começa num priorato anglicano, uma paróquia anglicana, em que a gente vê um velho clérigo, o Sr. Lacey. Tinha uma vida ali aprazível, e de repente começa a aparecer uma moça ali para ele diferente, não é? Uma moça que parecia realmente em agonia, e ele nunca conseguia falar com ela. Estava vestida de preto e tal, ele nunca conseguia falar com ela, nunca. E no entanto ela parecia em extrema agonia, ela dava sinais disso, não é? E aí começa a narrativa
que eu não vou mentir para vocês, me pareceu um pouco mais chata, aquela coisa da terceira pessoa, com o narrador onisciente e tal. Não que a narrativa em terceira pessoa em si seja um problema, não é? Mas a do narrador onisciente pode ter alguns problemas, alguns comentários extras ali, e essa parte me pegou um pouco. Até que o Sr. Lacey finalmente conhece essa moça, que por acaso é Ellen, que está sozinha, numa pensão de uma paroquiana dele, está passando muito mal, parece que está prestes a morrer, praticamente não está aceitando cuidado de ninguém, e no entanto ela está em agonia. E aí, depois de muita insistência, a Ellen decide receber o Sr. Lacey, receber esse clérigo. Mas ela fala que ela não conseguiria falar, então ela tinha escrito um relato da sua vida, escrito a sua confissão. É aqui, esse é o recurso que a Lady Georgiana Fullerton emprega para demonstrar a agonia dessa personagem e lhe dar uma profundidade psicológica, que é a narrativa em primeira pessoa. Então, quando a Ellen está narrando, ela está falando em primeiro lugar do seu mundo interior. E, por óbvio, ela tem uma visão limitada do mundo interior dos outros personagens. Então, Ellen, sabe o que se passa dentro de si, no entanto, não pode ser uma narradora onisciente falando de tudo o que está acontecendo com os outros. Mas é ela que narra esse episódio, é ela que narra o problema de afeto com a tia, é ela que narra como ela cresceu junto com dois primos, Edward Middleton, que era outro sobrinho do tio dela, era um primo dela, distante, e Henry Lovell, que era o irmão da senhora Middleton. E como essas figuras são contrastantes, certo? E aparecem na vida dela, conforme ela vai crescendo, como possibilidades amorosas. A questão é, ela não termina de crescer e não leva a sua vida adulta de um jeito normal. Por quê? Porque ela continua carregando o peso da culpa. Ela continua carregando o peso da culpa, certo? Ela tem medo de que a descubram, porque, claro, o afeto da tia se volta todo para ela de novo. Você agora é minha única filha, ela diz. Ela tem a experiência desse amor quase perdido, reconquistado, mas ao mesmo tempo ela tem a culpa por ser a causadora do maior sofrimento na vida dos tios dela, que a acolheram e ampararam, e da tia em especial, que a amam. E ela não consegue se confessar. Ela não consegue. E para ela, nessa agonia, que é muito bem expressa, nesse nervosismo, no fato de ela estar sempre na defensiva, essa agonia e a incapacidade de se confessar para ela é uma espécie de prova do seu próprio crime. E pior, conforme eles vão crescendo, o Edward, o Henry e a própria Ellen, existe um interesse dos dois, interesse amoroso dos dois pela Ellen. Só que o Henry e o Edward são dois opostos. Por isso que uma crítica que poderia ser feita a esses dois personagens é que eles seriam excessivamente planos, não complexos, apenas quase como dois recursos didáticos para mostrar, no caso do Edward, uma rigidez moral extrema, no caso do Henry, uma dependência dos seus sentimentos que o leva à maldade. No entanto, é preciso lembrar também, embora isso seja parcialmente verdadeiro, que quem conta sobre esses personagens é a própria Ellen Middleton. Portanto, ela não é uma narradora onisciente. Isso torna o romance dramaticamente um pouco mais forte. Se fosse uma narradora em terceira pessoa, em tese, quem conhece tudo da vida interior e exterior dos personagens apresentando esse quadro, provavelmente ficaria um pouco mais limitado. Mas como é a própria Ellen, uma pessoa normal, que não vê tudo, que não sabe tudo, fica um pouquinho mais verossímil. E o Henry é essa criatura que vai chantageá-la, porque, depois a gente sabe, ele tinha sido testemunha do acidente. Não só ele, quanto uma outra senhora, Mrs. Tracy, que tinha sido babá do Henry e tudo mais. E que considerava ela culpada e que deveria pagar pelo seu pecado. Pela sua marca de Caim, como ela mesma disse, sob a qual a Ellen estava. A questão é, ao longo de toda a obra, o que nós temos a partir de então? Uma chantagem do Henry à
Ellen. Primeiro uma chantagem velada, depois uma chantagem aberta, em que ele faz com que ela prometa que nunca contaria isso ao Edward Middleton, certo? Essa questão do enredo, e aqui tem realmente alguns problemas, uma excessiva dramatização, não necessariamente dramaticidade, né? Excessiva dramatização nessa chantagem que é levada até o fim, a suspensão da Ellen nesse silêncio, porque ela realmente fica numa agonia e não consegue contar a história até o fim. E por outro lado tem essa figura do Edward, que a chantagem do Henry não faz com que ele seja aceito pela Ellen como marido, não é? E ela se apaixona pelo Edward, o Edward se apaixona por ela, e tem um episódio em que os dois acabam se confessando mutuamente esse amor, e aí eles acabam se casando, e aí o Henry precipita a Ellen num outro abismo, porque ele fala, você não pode se livrar de mim, ou você vai me amar, ou você vai me odiar, mas você não vai se livrar de mim. Então ele é essa figura caótica que a arrasta para baixo. O ponto central, me parece, desse romance, é justamente como essa culpa, o autodesprezo da Ellen e a incapacidade de se confessar, tanto para o próximo ali, quanto para Deus, faz com que ela comece a viver, e isso o Edward percebe, ela não percebe com tanta clareza, uma espécie de vida dupla. Ela parece mais coquete do que é na verdade. Ela parece mais obscura do que é na verdade, porque ela vive com medo de que as pessoas descubram o seu segredo. Ela tem, mesmo casando com o Edward depois, ela tem a certeza de que se ele descobrisse esse segredo, ele iria desprezá-la. Ele iria desprezá-la. Então, ela vive com essa consciência em remorso o tempo inteiro e não consegue nem sequer articular o objeto da sua culpa, já se acusando e condenando. E claro, ela não consegue rezar, ela não consegue pedir a confissão, senão apenas no fim. E a coisa vai se complicando, ela realmente vive uma aparência de vida dupla, e quanto mais ela tenta se livrar do Henry, mais ele aparece na vida dela, até que aos olhos do Edward ele aparece como amante. E aí a coisa se complica, aí que vem a precipitação final, em que ela encontra o Mr. Lacey, em que ela pede para se confessar, né? E depois volta a narradora onisciente, mostrando que, olha, se confessou e tal, e acabou morrendo. Mas vejam, o ponto é, e aqui, claro, eu conto mesmo o enredo, porque tem que analisar o enredo. O ponto é o seguinte, pessoal, que essa incapacidade de se confessar, essa agonia promovida pela culpa, moldou toda a vida dela. Ela teve que criar, e não era que, às vezes a gente fala de alguém com duas caras, de uma pessoa hipócrita, ou de uma dupla identidade, a gente pensa em alguém que está conscientemente tentando esconder alguma coisa para enganar todo mundo e levar uma vantagem, uma espécie de tartufo do Molière, mas não necessariamente. A própria Ellen é interessante, e aqui está a profundidade psicológica. A própria Ellen não percebia essa duplicidade, não percebia com tanta clareza, pelo menos, essa duplicidade no seu caráter. E ela ficava até ofendida quando o Edward falava isso, mas o Edward percebia essa duplicidade, que resultava não da tentativa de levar uma vantagem, como ele poderia imaginar, de esconder alguma hipocrisia, alguma mentira, no sentido de uma imoralidade, talvez uma relação adúltera com Henry Lovell. Não é esse o ponto. É que por medo de perder esses únicos amores que ela tinha recebido na vida, dos quais ela tinha certeza que não merecia, porque ela tinha conhecido a época em que não receberam amor algum, e por viver constantemente na defensiva, com medo de que esse segredo fosse descoberto, ela vive pisando em ovos. Ela cria uma espécie de máscara que ela vai alimentando. E a sua própria conduta exterior, que ela vê como justificada para se proteger, na verdade mostrou uma pessoa que ela não era. Certo? Mostrou uma pessoa que ela não era.
Isso vale para nós também. Com certeza. E aqui está a grande profundidade desse romance. Do que é que nós temos medo de confessar? O que é que nós temos medo de confessar? O que é que nós desejamos esconder com medo de sermos desprezados? Esse é o problema da Ellen. E até que ponto isso não influencia no nosso caráter, na nossa vida? Em uma duplicidade de caráter que a gente nem pressupõe. Que a gente imagina, sei lá, numa espécie de vilão de cinema, num político corrupto ou qualquer coisa assim. A vida pública é uma, a vida privada é outra, e tem essa dicotomia aí. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é como essas misérias não confessadas pesam nas nossas decisões. E mais, como esse amor que ela recebeu depois de um tempo, que ela tinha medo de perder, se refletiu na concepção que ela tinha do amor divino. Porque o mutismo dela também foi para Deus. Eu já falei disso outras vezes e é importante sempre a gente lembrar. Muitas vezes a experiência que a gente teve de amor humano vai refletir, consciente ou inconscientemente, na nossa ideia do que seja o amor divino. E a gente não lembra nesses momentos, especialmente se for inconsciente, não é claro, que o amor divino é perfeito e os amores humanos são imperfeitos. Mesmo aqueles incondicionais, que conseguem ser incondicionais nesta vida, ainda assim são imperfeitos. E, no entanto, essa experiência de amor humano é muito importante, para bem ou para mal, na nossa concepção do que é o amor divino. Isso mudou a vida toda da Ellen. Isso precipitou a sua doença. Isso a impediu que ela se abrisse para sua tia, para o seu marido. Vejam, uma tragédia cotidiana, uma tragédia da vida doméstica que impactou completamente a vida dela. Que praticamente a transformou em outra pessoa. Bem a quem ela deveria ter sido, não é? E a necessidade de confissão também, não é? Porque se ela escreve esse relato, se ela coloca para fora e dá uma forma, antes mesmo de ter a presença ali do clérigo, que ela entrega para ele quando aquilo já está pronto, significa que havia para ela uma necessidade de confissão, uma necessidade de falar a verdade, uma necessidade, pelo menos uma vez, pelo menos no fim da vida, para que a sua vida exterior fosse compatível com a vida interior, fosse uma pessoa só. Isso ela só conseguiria e só conseguiu por meio da confissão. Esse é o sentido da profundidade desse livro. E acredito que por essa profundidade, que é o seu aspecto positivo, não é? Essa obra notável que o Edgar Allan Poe falou, por isso é que essa obra supera os seus próprios defeitos. Defeitos que a gente nota, sim, são observáveis, mas mais ainda, que, pessoalmente falando, me fez querer ler as outras obras da Daisy Georgiana Fullerton. Porque se ela já alcançou essa profundidade aqui na sua primeira obra, apesar dos defeitos desse mesmo romance, dos problemas, das limitações, eu imagino que ela tenha crescido ainda mais. E, por essa qualidade, já é uma autora que a gente precisa ler, uma autora que a gente precisa resgatar. Como escritora católica, é um trabalho que eu faço aqui, vocês sabem, não é? Mas, de modo geral, como uma boa escritora, certo? É isso, meus amigos, que eu tinha a falar para vocês sobre Ellen Middleton, A Tale, primeiro romance de Lady Georgiana Fuller. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, deixem o seu like, recomendem o canal para os seus amigos também interessados em literatura católica de maneira geral. E se não estão inscritos, que se inscrevam, por favor, porque todas essas ações ajudam o meu trabalho, tá certo? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.